Era uma vez um velho e uma velha morando em uma pequena casa na orla da floresta. Tudo em suas vidas estava discutindo, apenas uma coisa estava faltando: o velho e a velha não tinham filhos. Uma vez, o velho pediu para assar um pão de gengibre em forma de homenzinho. A velha olhou para o celeiro e quase não sobrou farinha. Ela pegou uma tigela, esfregou ao longo da caixa, varreu ao longo do fundo e juntou um punhado de 2 punhados de farinha. A velha amassou a massa no creme de leite e, quando estava rolando o pão de gengibre na mesa, pegou e fez com a forma de um homenzinho, com braços, pernas, cabeça. E coloque no forno. Depois de um tempo, a velha veio ver se o pão de gengibre estava assado, pegou-o e colocou na janela para esfriar. O boneco de gengibre esfriou, deitou-se, mas de repente se levantou e correu o mais rápido possível para fora da casa, da janela para o banco, do banco para o chão, através do chão e para as portas. Pulou a soleira para a varanda, da varanda para o pátio, do pátio para o portão, cada vez mais longe. A velha chamou o marido e os dois correram atrás dele. Mas não é tão fácil pegar o boneco de gengibre. Agora ele já alcançou o campo onde os camponeses estavam debulhando suas colheitas. Passando correndo, o boneco de gengibre gritou para eles que já havia fugido da velha e do velho, e que também fugiria facilmente deles. Os camponeses ouviram isso e correram atrás dele. Mas não importa o quão rápido eles correram, eles não conseguiram alcançá-lo. Um boneco de gengibre correu para o campo onde os cortadores de grama cortavam a grama. Passando correndo, gritou para eles que já havia fugido da velha, do velho e dos camponeses, e que também fugia facilmente deles. Os cortadores de grama não suportaram tal ridículo. Todos correram atrás do boneco de gengibre. Eles correm o mais rápido que podem, mas não conseguem alcançá-los. E para o homenzinho: a vaca está andando. Ele gritou para ela que já havia fugido da velha, e do velho, e dos camponeses e dos cortadores de grama, e ele fugiria facilmente dela também. A vaca ficou com raiva e também correu atrás do boneco de gengibre. Só ele não pode alcançá-lo. E um porco o estava encontrando. O homenzinho gritou que já tinha fugido da velha, e do velho, e dos camponeses, e dos cortadores de grama e da vaca, e ele também fugia facilmente dela. Um porco guinchou e correu atrás dele, só que ela não conseguia alcançá-lo, estava gorda demais. Um homem biscoito de gengibre corre ao longo da estrada e uma lebre o encontra. O homenzinho disse que já tinha fugido da velha, e do velho, e dos camponeses, e dos cortadores de grama, e da vaca e do porco, e ele facilmente fugia dele também. A lebre ouviu isso e correu atrás dele. Nem pode alcançar o homenzinho, só a lebre o viu. Um boneco de gengibre corre e um lobo o encontra. Eu vou te comer, diz. E o homenzinho respondeu-lhe que já tinha fugido da velha e do velho e dos camponeses e dos cortadores e da vaca e do porco e da lebre, e ele facilmente fugiria dele também. O lobo rosnou e correu para o homem biscoito de gengibre, que se esquivou e correu o mais rápido que pôde. Só o lobo o viu. Um boneco de gengibre está correndo e um enorme urso está à sua espera. Seu homenzinho não se assustou, mas gritou que já havia fugido da velha, e do velho, e dos camponeses, e dos cortadores de grama, e da vaca, e do porco, e da lebre, e do lobo, e ele facilmente fugiria dele também. Um urso feroz bateu o pé e correu atrás dele, mas o urso era lento demais para alcançar o veloz homem biscoito. Um boneco de gengibre corre e uma raposa o encontra. A raposa era muito esperta, mas o homenzinho não sabia disso. Portanto, por hábito, ele começou a gritar que já havia fugido da velha, e do velho, e dos camponeses, e dos cortadores de grama, e da vaca, e do porco, e da lebre, e do lobo, e do urso, o que significa ele irá facilmente fugir dela também. A raposa ouviu até o fim e disse que era muito velha, não ouviu nada.
Ela se aproximou do homenzinho e pediu que ele repetisse. Obedeceu ao seu boneco de pão de mel idiota e começou a se gabar novamente. A raposa ouviu até o fim e disse que ainda não ouviu nada. Ela se aproximou ainda mais do homenzinho e pediu-lhe que repetisse. O boneco de gengibre concordou, e então, só que ele começou de novo quando a raposa se lançou sobre ele e o comeu. E o boneco de gengibre não se gabava mais. Lá viviam marido e mulher. Há muito tempo que queriam ter um filho, mas ele não estava. Um dia, minha esposa adoeceu. O marido perguntou a ela o que ela mais deseja. A esposa respondeu que havia um jardim magnífico nas proximidades, onde crescem muitas das flores mais bonitas. Há um lindo Rapunzel no jardim. Parece tão fresco e tão verde que ela realmente queria prová-lo. Mas o jardim era cercado por uma cerca alta e ninguém ousava entrar, pois este jardim pertencia a uma bruxa. Ela possuía grande poder, e todos no mundo a temiam. O marido amava muito a esposa e decidiu comprar uma Rapunzel para ela, custasse o que custasse. E assim, ao anoitecer, ele escalou a cerca de pedra para o jardim da feiticeira. Com pressa pegou um punhado de Rapunzel verde e trouxe para sua esposa. Ela imediatamente preparou uma salada com ele e comeu avidamente. Ela gostou tanto desta salada que no dia seguinte quis ainda mais do que antes. O marido voltou para o jardim, mas a bruxa já estava parada na sua frente. Ela olhou para ele com raiva e disse que ele pagaria muito por roubar a Rapunzel. Ele pediu à bruxa que não se zangasse, pois arrancou a Rapunzel de sua esposa, que estava muito doente. E ele a ama tanto. A raiva da bruxa passou um pouco, e ela disse que se fosse verdade, ela permitiria que ele pegasse quanta Rapunzel quisesse, mas com uma condição. Ele terá que dar à bruxa o filho que nascerá de sua esposa. O marido concordou com medo. Quando a esposa deu à luz uma filha, a bruxa apareceu imediatamente, levou a criança com ela e a chamou de Rapunzel. Rapunzel se tornou a garota mais bonita do mundo. Quando ela tinha 12 anos, a bruxa trancou em uma torre. Essa torre ficava na floresta e não tinha portas ou escadas. Apenas no topo havia uma pequena janela. Quando a bruxa quis escalar a torre, ela chamou Rapunzel para puxar suas foices para baixo. E Rapunzel tinha cabelos longos e lindos. Ela ouve a voz da bruxa, afrouxa suas tranças, amarra-as no gancho da janela e o cabelo cai, e a bruxa então sobe, agarrando-se a elas. Vários anos se passaram e o filho do rei passou a andar a cavalo pela floresta onde ficava a torre. De repente, ele ouviu um canto, e foi tão agradável que ele parou e começou a ouvir. Era Rapunzel cantando com sua voz maravilhosa. O príncipe queria escalar. Ele começou a procurar a entrada da torre, mas foi impossível encontrá-lo. Ele uma vez viu como a bruxa sobe nas tranças que Rapunzel abaixou. E no dia seguinte, quando já estava escurecendo, o príncipe dirigiu até a torre e ligou para Rapunzel. Ela ouviu, puxou as tranças para baixo e o príncipe subiu. Rapunzel, vendo que um homem que ela nunca vira entrar, ficou a princípio muito assustada. Mas o príncipe falou com ela afetuosamente e disse que seu coração estava tão tocado pela cantoria que decidiu vê-la sem falta. Então Rapunzel parou de ter medo, e quando perguntou se ela concordava em se casar com ele, ela consentiu e estendeu a mão para ele. Mas eles simplesmente não sabiam como descer juntos. Eles descobriram que quando o príncipe chegasse, ele sempre levaria um pedaço de seda com ele, e Rapunzel trançaria uma escada com ele. E quando a escada estiver pronta, eles descerão juntos e irão embora.
A feiticeira não percebeu nada até que um dia Rapunzel perguntou por que é mais fácil arrastar o príncipe para cima. A feiticeira entendeu tudo, ficou com raiva e agarrou com raiva o cabelo lindo de Rapunzel. Enrolei-os várias vezes em volta do braço esquerdo e com o direito agarrei a tesoura e cortei-os. Ela levou a feiticeira para o denso matagal de Rapunzel e a escondeu lá. Ela amarrou as tranças cortadas no gancho da janela, e quando o filho do rei apareceu, puxou-as para baixo. O príncipe subiu e viu a bruxa. Ela olhou para ele com seu olhar malicioso e disse que ele nunca veria Rapunzel. O príncipe estava fora de si de dor e em desespero saltou da torre, mas os espinhosos espinhos dos arbustos, sobre os quais ele caiu, arrancaram seus olhos. O príncipe cego vagou por vários anos em luto e tristeza na floresta. O tempo todo ele chorou e chorou por sua amada perdida. Uma vez ele entrou em um matagal denso. De repente, o príncipe ouviu alguém cantando. Parecia tão familiar para ele, e ele foi ao seu encontro. Quando ele se aproximou, Rapunzel o reconheceu, se jogou em seu pescoço e chorou amargamente de alegria. 2 lágrimas caíram em seus olhos, e o príncipe novamente recuperou a visão e começou a ver como antes. Ele a trouxe para seu reino, e eles viveram por muitos e muitos anos em felicidade e alegria.